conforme escreveu Marcos, conforme escreveu Lucas, capítulo 12, versículos 42 até o versículo 46. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 12, versículo 42 até o versículo 46, que diz assim: disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração ou o sustento? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas, se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Amém. Senhor Deus, abre a porta da palavra, rogando-nos ao Senhor, e fala aos nossos corações um pouco mais ainda nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar-nos. Obrigado. Queridos irmãos, uma parábola que nos fala da ausência do proprietário, uma palavra que fala da ausência do Senhor enquanto os servos atuam. É o que está dizendo aqui a palavra, enquanto o mordomo atua. Então a Bíblia coloca duas posturas, duas atitudes, duas posições que o servo pode tomar durante a ausência do seu Senhor. O texto diz que ele pode ser prudente e fiel, isto é, confiável. Prudente e fiel, confiável. Ou ele pode ser uma pessoa que espanca, come, bebe e embriaga-se. Essas duas posturas, essas duas atitudes, o servo pode ter durante a ausência do Senhor que confiou a ele. E confiou a ele uma missão. Então esse servo tem um falso senso de independência. Falso senso de independência, porque ele come, bebe, embriaga-se e começa a espancar. Ou então tem um senso de dependência e é um homem prudente e é um homem fiel para com o seu Senhor e para com a equipe, para com aqueles pelos quais ele ficou responsável. Um exemplo muito claro de quem atuou assim foi José, filho de Jacó, ali no Egito. Gênesis 39, versículo 4 e 5, fala da postura de José. Está dizendo assim, Gênesis 39, 4 e 5. Logrou José, seja, teve sorte, favor perante ele, perante o Potifar, a quem servia,
Nós conhecemos a história de José, não é? E de Potifar, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou a mão tudo que tinha. E desde que o fizera mordomo da sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Que coisa boa, né, irmãos? Que riqueza! Nós recebemos uma missão e sermos um canal de Deus, sermos um instrumento de Deus para abençoar vidas. Que coisa boa, irmãos! Não guardarmos para nós, mas sermos um instrumento de Deus. Estava lá, irmãos, Potifar, uma pessoa que não tinha experiência com Deus, mas chegou ali em luz, chegou ali uma pessoa abençoada. José foi ferido, José foi machucado, e ele soltou o cheiro dele. José soltou o cheiro dele. Tão bom quando a gente machuca uma rosa, sai o perfume da rosa, né? José foi machucado, foi ferido, vendido pelos seus irmãos, estava lá como um escravo, como um prisioneiro, foi machucado, ele nem sabia disso, mas hoje nós sabemos que ele soltou ali o perfume da bênção de Deus, ele soltou o perfume de Cristo. Glória a Deus. Então ele foi um mordomo fiel, como a palavra está dizendo aqui. Foi um mordomo fiel. Lá, irmãos, ele estava ausente de Jacó, estava ausente dos irmãos dele. Teve um momento que ele estava ausente da família. Teve um momento que ele ficou ausente dos conservos de Potifar. Teve um momento que ele ficou ausente de todos. Só ficou ele e a mulher de Potifar. Só eles dois no ambiente. Ausência. Só eles dois ficaram no ambiente. E nós conhecemos a história e vemos e sabemos qual foi a postura da mulher de Potifar. É de conhecimento nosso. Então Gênesis 39 e 9 fala o quê? Ele, o Potifar, não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa lhe vedou, senão a ti, porque és sua mulher. E aí ele fala: como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Como eu faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Não é contra Jacó, não é contra os filhos de Potifar, não é contra Potifar. Salmo 32, Salmo 54 não fala assim: contra ti somente pequei. O primeiro pecado que nós cometemos é contra Deus, é sempre contra Deus. Não é contra a igreja, não é contra o pastor, não é contra o marido, não é contra a esposa. Primeiramente, nós sempre pecamos contra Deus. O pecado é sempre uma agressão a Deus. Contra ti somente pequei. Salmo 54. Ele estava lá, irmãos, só. Não tinha vigilância, estava ele e a mulher. Se a mulher talvez fosse sim, podia ficar em segredo entre eles. Mas, embora ele estivesse longe de todos, longe de tudo, mas ele estava perto de Deus e fez a diferença na vida dele. Ele estava perto de Deus, estava longe de Jacó, estava longe de Potifar, mas Deus estava perto dele, Deus estava dentro dele e fez a diferença. Aleluia! Fez a diferença. Não precisou de fiscal. Não precisou de vigília. Então o Senhor está falando: o servo fiel
e prudente. O Senhor se ausentou. Ele disse: você pode ser fiel e prudente, ou confiável. E o José, irmãos, ele se demonstrou uma pessoa confiável, demonstrou uma pessoa fiel. No texto que nós lemos, versículo 45 de Lucas 12, fala o quê? De embriagar-se, comer, beber, espancar e embriagar-se. Por que, irmãos, que José, por que José tomou essa atitude? Porque ele estava lúcido. José estava lúcido. Ele não se embriagou, irmãos, com o poder, nem com as riquezas, nem com os louvores, nem com os elogios, nem com a bajulação, com as vaidades, com o ego. José não se embriagou com a busca de reconhecimento, com a busca de aceitação. Preciso cantar, eu preciso pastorear, eu preciso pregar, eu preciso ensinar de uma forma a ter adeptos, a ter aceitação, a ser querido, ser reconhecido, a ter apoio. José, ele não estava bêbado, ele estava lúcido, e ele conseguiu tomar uma decisão lúcida. E mais, irmãos, está dizendo no versículo 45: mas se aquele servo disser consigo mesmo, irmãos, quando eu combino uma coisa comigo mesmo, quem vai interferir? É difícil, não é? Eu combino comigo mesmo que eu vou fazer assim, que eu vou pensar isso, que eu vou massagear isso dentro de mim. Combinar uma coisa consigo mesmo, é difícil alguém interferir, porque ninguém está vendo, né? Então, está dizendo assim: mas se aquele servo de ser consigo mesmo, meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar. Irmãos, é claro que a gente entende, né? Se nós formos trazer a aplicação para o dia de hoje, é claro que a gente vai entender como uma coisa física, não é? Aí nós podemos traduzir para os dias de hoje. Então, irmãos, através dessa comunhão com Deus, essa lucidez, José, ele não espancou a santidade na vida dele. Ele não espancou a comunhão com Deus e com o próximo. José não espancou na vida dele a adoração. Não tinha ninguém lá olhando José. O pai dele estava longe. Sim, ele podia ter um comportamento totalmente irregular. Mas José, aquilo que os pais, aquilo que ele recebeu de Deus, aquilo que ele tinha de Deus, José não espancou a ética na vida dele. A ética não foi espancada. José não espancou a hierarquia. José não espancou a obediência. Não espancou a ordem. Não espancou a verdade. Não espancou o próximo, o amor ao próximo. José não pisou, não espancou, não abandonou a palavra de Deus. Ele não espancou, irmãos. Ele tratou com carinho, ele tratou com zelo, ele tratou com cuidado. O que meu pai vai fazer para mim? O que vai fazer? Eu estou aqui, ninguém me conhece mesmo, eu vou aproveitar. Nós voltamos essa semana, vamos fazer uma viagem de descanso. Passamos na casa do primo. E ele falou: olha, vocês estão indo para viajar? Um tio?
Fez 91 anos, irmão da minha mãe, 13 de março, estava na casa dele, no Paraná. E meu primo falou assim: olha, vocês vão viajar, cuidado, porque de Jesus a gente não tira férias. Eu falei: é verdade. Então nós estávamos lá longe, mas os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor. Então, irmãos, o José não se espancou nada disso. Ele fica falando e ele. Mas ele continuou sendo fiel e prudente. Ele não se embriagou. Então, irmãos, olha, o José, falando de Gênesis 39:9, a mulher de Potifar deveria ser uma mulher bonita e formosa, bem moderada, mas ele não se ateve ao prazer momentâneo. Seria alguns minutos e teria acabado tudo para ele. Mas ele está sendo honrado aqui, glória a Deus, há quantos mil anos depois. Então ele não quis. José, irmãos, sabia que o depois, entre aspas, o depois chega. Na nossa vida, irmão, na nossa igreja, no nosso ministério, na nossa família, sabe? E primeiro para mim essa palavra, o depois sempre chega. José sabia que o depois chegaria. José não quis trocar, irmãos, o tudo que ele tinha pelo nada. Ele preferiu ficar com tudo. E ele fez a melhor escolha. Ficar com Jesus, irmãos, é melhor. Ele estava lá só. Talvez, irmãos, pessoas aqui estejam sós. Convenção, pastor presidente, pastor setorial, pastor superintendente, igreja. Talvez ele se sinta só. E talvez você tenha razão. Talvez realmente esteja só. Talvez Deus olhe e fale: é verdade. Mas o que a palavra fala quando nós estamos sós? Duas opções: fiel e prudente, ou espantador, comilão e leão. E a palavra fala para nós, instrui para nós, perseverarmos e sermos fiéis. Irmãos, não sei se alguém ignora, ou escandaliza a gente citar assim, mas tem um filme chamado Náufrago, Tom Hanks, acho que a maioria dos irmãos devem conhecer. Ele era um homem muito metódico, trabalhava numa empresa de entregas. E ali o avião dele caiu numa ilha deserta e ele teve de aprender a viver naquela ilha. O filme teve duas fases: uma fase ele estava gordo, um ano depois, quase um ano depois, a hora que ele emagreceu, continuaram a filmagem, continuaram lá as filmagens. E uma coisa me chamou a atenção naquele filme, porque ele pegou as caixas, de correio, o FedEx, ele pegou as caixas de correio de lá, estava abrindo para fazer coisas para ele sobreviver naquela ilha sozinho, naquele local sozinho. Aí a hora que ele abriu a última caixa, ele guardou aquela, ele olhou assim e falou: vou guardar essa caixa. Porque ele teve um sentimento, ele teve uma esperança. Falou assim: eu vou entregar essa caixa aqui, eu vou cumprir a minha missão. Aí ele guardou aquela caixa. E no final do filme, irmão, aquela encomenda, o filme se encerra ele indo lá e realmente entregando aquela caixa. Mas, irmãos, o que me chama a atenção, o que eu comparo com a mensagem dessa noite, é isso. Que diferença faria para o patrão dele ou para ele? Ele teria todas as justificativas de dizer: olha, eu tenho culpa de se perder isso daqui,
mas ele teve um compromisso com ele mesmo no coração. Eu tenho uma missão e simbolicamente eu vou cumprir a minha missão, eu vou entregar isso aqui. E aquilo, irmãos, falou comigo, ele mostrou para mim, ele foi leal à profissão dele, à missão dele de entregar aquela encomenda de correio ou de compra. Ele foi leal. Irmão, irmã, aqui nessa noite tem homens e mulheres chamados por Deus. Eu quero te dizer, você sabe e eu sei também, você também tem um pacote de Deus, uma missão de Deus, algo de Deus na sua vida que deve ser entregue, que deve ser realizado até o final, na hora certa e no lugar certo. Aleluia! Tem algo de Deus entregue nas nossas mãos. Então olha o que ele fez, ele guardou, falou, eu vou entregar isso daqui. Ele caiu numa ilha deserta, um negócio tremendo. Mas ele falou, eu vou cumprir. Nós podemos também, irmãos, nos sentirmos sós, sentimos no deserto, numa ilha como ele estava, mas ele tinha aquele propósito, eu vou cumprir. Irmãos, se nós tivermos um propósito de fidelidade, Deus nos ajudará e honrará esse propósito na nossa vida. Irmãos, irmãs, igreja, quem é o fiscal do missionário que estava lá nos países que nem pode aparecer a foto dele? A família que está lá. Quem é o fiscal desse missionário que está num local distante? Não é assim, segunda-feira a vida segue e a igreja tem a hora certa. É igreja, 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 evangelho, evangelho, evangelho. O missionário está lá sozinho. Quantos homens bonitos, quantas mulheres bonitas, quantas oportunidades não devem aparecer para o missionário e a missionária? Quantas tentações de emprego, de deixar tudo aquilo, aquelas incompreensões. Quem é o fiscal do missionário? Quem é o fiscal do pastor? Está lá na aldeia do norte, como nós ouvimos, que precisa andar horas de barco, às vezes só de helicóptero, de avião, que chega, às vezes com horas no meio da mata, da selva. Quem é o fiscal desse homem que está lá tão distante? Quem é o fiscal da cidade distante? Quem é o fiscal da cidade próxima? Como que eu posso estar a 100 quilômetros de Avaré, fiscalizando o que o pastor de Itaporã e a esposa dele ficam fazendo ali? Como que o pastor Bergamin pode ficar ali na Avaré, olhando como é o relatório de Avaré, como é o culto de Avaré? Como que, quem é o fiscal? Quem é o fiscal, irmãos? Irmãos, quem é o nosso freio? Qual é o meu freio? O que é que me freia? O que é que me motiva a fazer alguma coisa? Por que é que eu faço alguma coisa na congregação? Por que é que eu não faço alguma coisa naquele campo de atuação, naquele limite de atuação onde eu estou? O que é que me freia? O que é que me motiva? Qual é o fiscal? Por que eu faço ou deixo de fazer alguma coisa? A nossa dedicação, a nossa lealdade, o nosso freio depende de holofotes que estejam sobre nós? Depende de uma espada que esteja sobre a nossa cabeça? Pensem nisso, irmãos. O que é que me motiva a espancar, a comer e a beber ou não fazer isso?
O que é que me motiva a ser fiel, a ser dedicado ou não fazer isso? O que é que me motiva? Eu preciso de holofotes, eu preciso de brilho, eu preciso de reconhecimento, eu preciso de que vejam isso, porque se estiver escondido eu não agirei assim. Eu preciso de um amor forte, eu preciso de um pastor forte, eu preciso de ter um perigo de punição sobre a minha vida, porque senão eu vou aprontar, ou não precisa disso sobre a minha vida. O que diz, irmãos, em Provérbios, capítulo 23 e versículo 22? Provérbios 23 e 22. Diz assim: escute seu pai que o gerou, e não despreze a sua mãe quando ela vier a envelhecer. Minha mãe, irmãos, tem 83 anos. Em agosto, se Deus deixar, ela faz 84. Está tomando remédio, está com um princípio de Alzheimer. Ela não pode mais pegar um chinelo e me bater. Ela não pode mais pegar um cinto e me bater. Ela não pode mais me forçar a fazer nada. Então, se eu quiser, eu desobedeço a minha mãe. Eu desonro a minha mãe, porque ela não tem mais forças sobre mim. Ela enfraqueceu. Então, se eu quiser, eu desobedeço a minha mãe. Ela não tem mais poder sobre mim. Mas o que a Bíblia fala? Continue honrando e obedecendo a sua mãe. É isso que a Bíblia fala. Por quê? Então por que eu vou honrar e obedecer? Não é por causa da força dela, por causa do chinelo dela, por causa do cinto, da cinta dela que eu vou obedecer. É porque existe algo maior do que isso. Existe um princípio maior do que isso. Existe alguém mais do que isso para que eu a honre e a obedeça. Então nós vamos trazer essa verdade para a nossa vida ministerial. Vamos trazer essa verdade para a nossa vida eclesiástica, para a nossa vida de pastores. Será que eu preciso de ter alguém com uma espada? Será que eu preciso ter alguém forte? Será que eu preciso ter alguém com punição na mão, com poder na mão? Porque se eu perceber que o meu pastor enfraqueceu, que a minha pastora enfraqueceu, será o momento de eu desonrá-lo, de eu desonrá-la. É este o princípio que eu terei na minha vida? É por isso que eu estarei obedecendo? É por isso que eu estarei acatando? Ou será que a pessoa pode enfraquecer, por seja lá que motivo for, como uma mãe enfraquece, como um pai enfraquece, mas nós dizemos: olha, ele está ausente, ele não tem mais forças. Mas eu não estou fazendo isso por causa dele, eu estou fazendo isso porque Deus ensina a fazer assim. Eu estou fazendo assim porque a palavra de Deus ensina a fazer assim. Eu quero ver se o pastor vai mexer comigo. Né? Jesus estava lá. Não mexer com Jesus não, porque tem uma multidão que protege ele. Se a gente mexer com Jesus, vai trazer escândalo, vai trazer tumulto, vai dar problema lá em Roma. Não vai dar. Não mexe com Jesus não. Não quero ver se, sabe? Não quero ver se o pastor vai mexer comigo, porque se mexer comigo, vai mexer com toda essa equipe aí que eu já ganhei. Irmãos, isso é de Deus? É justo eu trabalhar assim? É justo eu fazer isso? Então quer dizer que a minha força é que se o pastor me tirar de Avaré, a minha força é que se o pastor me tirar de Avaré, eu já conquistei todo mundo lá
eu vou abrir uma igreja e levar todo mundo embora. Essa é a minha força, irmãos. Ou será, irmãos, que a minha força é: eu quero ver se vai ter outra pessoa para colocar no meu lugar. Está me tirando aqui? Vamos ver se tem outra pessoa disposta a fazer o trabalho. Irmãos, esses pensamentos são bons. Esses pensamentos são legítimos. Esses pensamentos é um pensamento bom, é um pensamento fiel, é um pensamento prudente. Esta é a minha força e esta é a minha bandeira. É assim que eu devo agir, é assim que eu devo proceder. Esta é a minha força. Mas o que diz a palavra aqui, irmãos? Quando envelhecer, honre a Ele, escute. Então, onde está, irmãos, o nosso procedimento? Em nós entendermos, em nós sabermos que nós somos leais ao Senhor, porque Ele confiou em nós, porque Ele acreditou em nós, e nós estamos ali numa disposição. Estamos ali numa disposição. Eu tenho, irmãos, liberdade de falar isso para os irmãos, porque isso é uma coisa que eu acredito, é uma coisa que eu vivo. Eu dirijo a igreja desde 1986, 1º de outubro de 1986. E graças a Deus, irmãos, no histórico, eu sempre pude trabalhar junto com a liderança, junto com os homens de Deus, junto com a sede, junto com a presidência, porque não precisava ter um fiscal sobre minha vida, porque a minha vida com Deus, a minha integridade com Deus, é que é a minha bandeira, é que é a nossa bandeira diante do Senhor. Porque, irmãos, segundo Timóteo, capítulo 2, e versículo 5, a palavra fala para nós: mas estou trabalhando, mas eu estou me dedicando, mas eu estou fazendo. Mas a palavra diz assim: igualmente o atleta não é coroado se não militar segundo as regras. O Brasil para Cristo tem regras? Amém? Amém? Nós temos uma Bíblia, irmãos. Nós temos um estatuto. Nós temos um procedimento a seguir. A nossa igreja é uma igreja que tem regra, é uma igreja que tem norma, é uma igreja que tem ordem. Então nós militamos como? Nós militamos, trabalha, mas nós precisamos militar segundo as normas. Que coisa linda, irmãos, quando nós temos essa consciência. Nós estamos sós, nós estamos ausentes. Apareceu para José uma oportunidade de ter um momento prazeroso, mas ele tinha uma motivação: agradar a Deus. O freio dele, a motivação dele era viver dentro do Senhor, o motor, e o freio dele era Deus. Se nós, irmãos, não tivermos isso na nossa vida, como, irmãos, que esse pequeno número que está aqui, que é um grande número, mas é um pequeno número para um homem, para uma igreja, como controlar esse número de pessoas, se eu não tiver a autodisciplina, se eu não tiver o autocontrole, se o freio da minha vida não for o temor de Deus, se o motor da minha vida não for o amor de Deus, se eu não tiver a conscientização de que eu preciso agir assim. Então, irmãos, aquele servo disse consigo mesmo:
Olha, fala assim: aquele servo disser consigo mesmo: o meu senhor tarda a voltar, e começar. O que diz a Bíblia, irmãos? Virá o Senhor. Então, irmão, irmã, eu quero te dizer no nome de Jesus: o Senhor virá. O pastor Berganin falou isso daí. Falou: preguem a respeito do arrependimento, preguem a respeito da volta de Jesus, na live de 68 anos. E nós estamos fazendo isso aqui nessa noite. O Senhor virá. Então, irmã, conserta. Então, irmão, conserta em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se nós estamos espancando alguma coisa, irmãos, aleluia. Se nós estamos comendo, bebendo, se embriagando, perdendo a lucidez e espancando o que não deve ser espancado. A palavra de Deus fala: virá o Senhor. Ele virá. Então esse deve ser o nosso temor. Virá o Senhor. Por isso que nós não podemos agir de qualquer forma, de qualquer maneira. Porque o marido está longe, a esposa está longe, os filhos estão longe, o caminhoneiro está lá do outro lado do mundo. E aparece uma menina de 13 anos, vai querer entrar lá. Ninguém está vendo. Mas a pessoa vai dizer assim: eu temo a Deus. Aleluia. Virá o Senhor. Aparece a oportunidade de desobediência, aparece a oportunidade de toda qualquer forma de procedimento. E nós podemos espancar, irmãos, a verdade. Mas por que nós não fazemos isso? Porque virá o Senhor. Não tem como, irmãos. Não tem como gerenciar todo mundo. Não tem como colocar o olho em cima de cada livro de relatório. Não tem como ficar vigiando cada microfone. Não tem como ficar vigiando cada visita numa casa. Não tem como ficar vigiando cada reunião particular que é feita. Não tem como. Não tem como. Precisa haver a autodisciplina, o autocontrole. O Senhor está longe. Ele falou: olha, para dar o sustento. O sustento. Não é para dar veneno, é para dar o sustento. E aí, o Senhor longe, eu só tenho duas opções de atitude: ou fiel e prudente, ou espancador e bêbado. Não tem como ficar vigiando todo mundo. É Deus na nossa vida, é a revelação de Deus na nossa vida. E às vezes nós, por aparentemente demorar, a gente vai se perdendo, não é? Mas eu acredito, irmãos, que Deus ele chama a realidade como está chamando aqui nessa noite. Lealdade, irmãos. Fidelidade. É isso que o Senhor diz aqui. Isso, irmãos, é a Bíblia. Agora, se eu estiver servindo pastor A, pastor B, pastor C, ele que cuide da vida dele, ele que cuide lá de tal lugar. Aí está servindo uma organização, um grupo. Mas eu tenho consciência, irmãos, de que eu tenho ali uma missão de Deus. O comportamento é esse. O comportamento é esse. E aí, irmãos, para encerrar, eu quero pedir que coloque Abacuque, capítulo 2, e versículo 3, por favor. Abacuque 2 e 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Jesus virá. Aleluia! E aquilo que nós estamos fazendo lá sozinho, onde ninguém vê,
dê, me recompense, situações que eu já passei, situações que todos nós passamos, mas Deus está vendo, e é isso que é importante. É isso que é importante. Então não caia nessa cilada, irmão, nessa armadilha da infidelidade de comportamento, porque é a bênção do Senhor que enriquece. Não são as multidões, não é a fraqueza do pastor, não sabe, não é porque não tem outra pessoa para colocar, não tem, Deus pode tirar da pedra pessoas para colocar no meu lugar e no seu lugar onde Ele quiser. Essa não é a nossa força vem da fidelidade do Senhor, da bênção do Senhor na nossa vida. Essa é a nossa força, a nossa vida. E aí, irmão, a gente espera em Deus. O líder sábio, prudente, ele sabe esperar em Deus, ele sabe o tempo de Deus agir. Tá bom? Então, essa foi a palavra que eu senti no meu coração para frente. Ele virá. E aí, o que nós estamos fazendo, irmãos? Está tudo anotado. Ele não passa nada. Ele é aquele que pesa em balanças de precisão. Tudo decepciona e todo decepciona. Pastor decepciona, igreja decepciona, liderança decepciona, marido, mulher, grupo, amigo. Mas o Senhor não decepciona. Aleluia! Nós estamos fazendo para Ele. Por isso que fala, tudo quanto fizeres, fazer por de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Todo o coração ao Senhor, como a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Vamos recebem essa palavra em nome de Jesus, irmãos? Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé então, em nome do Senhor, irmãos. Nós vamos cantar mais um louvor agora, para nós podermos encerrar também com um sabor de louvor, né? E depois nós vamos retornar para os nossos lares, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Venha aqui, irmãos, ajuda a gente aqui no louvor, em nome do Senhor. Graças a Deus por isso. Bendito seja Deus. Queridos irmãos, Deus abençoe ricamente a sua vida. Tá bom? Eu quero pedir que os irmãos que não conhecem o templo de Avaré, agora que eu já pedi para levantar a mão, vou pedir para ficar de pé, vou pedir para sentar de novo. Os irmãos que não conhecem o templo de Avaré, levanta a mão, por favor. Levanta bem a mão. Acho que a metade, mais ou menos, não conhece o templo de Avaré. Os irmãos que depois do ano 2000, quer dizer, até 1999, depois do ano 2000, não foram para Avaré mais, e tem mais de 24 anos que não vão para lá. Quantos irmãos que não vão para lá nesse tempo? Levanta a mão, por favor. Que já foram e que não voltaram depois dessa data ainda. Quantos irmãos? Esses irmãos não entendem a pergunta, né? Mas, irmãos, a próxima reunião de superintendência, que será no mês de junho, será realizada em Avaré. Tá bom? Será realizada em Avaré. Os irmãos que não conhecem o templo, os irmãos que não conhecem a ampliação que foi feita lá, nós faremos lá em Avaré. Depois, a reunião de setembro e a reunião de dezembro, superintendência, nós faremos em Botucatu. Tá bom? Então, mas a próxima será feita em Avaré e nós teremos um grande prazer em receber vocês lá em nome de Jesus. Vamos entender, irmãos? A próxima reunião de superintendência é em Avaré. Opa, entenderam? Avaré. Tá bom? No finalzinho do mês de junho nós estaremos lá em nome do Senhor. Vamos aplaudir o nosso Deus, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Depois nós vamos pedir em nome de
quero pedir ao pastor Samuel, vem cá, pastor Samuel, vem cá, o filho, pode cantar, mas pode começar a louvar. O filho do pastor Val, vem cá, pastor. I
30 metros, na mais esquina, tá bom? E você que está com o seu veículo aqui dentro, né? Preste um pouquinho de atenção, pois tem cerca de 60 veículos no pátio, tá bom? Para que não haja nenhum incidente, tá? Deus abençoe. Glória a Deus. Deus sabe quando eu vou falar agora. Se eu estou falando uma verdade ou uma média. Aqui está o filho do pastor Aparecido. Aqui está o filho do pastor Walter. E o pastor Benjamin e eu também lamentamos que não tem um filho do pastor João Pires aqui. Mas nós louvamos a Deus pela vida dessas heranças que estão aqui para fazer a obra de Deus. Eu sempre valorizei e respeitei muito a postura desse moço aqui, como ele age com dedicação, trabalhando com obediência, atendendo a regional. Então não tenho a oportunidade de dar uma saudação e fazer a oração final em nome do Senhor. Paz do Senhor a todos. Amém. Quantos foram abençoados aqui essa noite? Amém. Senhor Joel, Deus abençoe com carinho, pela forma como o Senhor trata, né? A história e nos trata também, né? E eu sou grato a Deus porque somos frutos do trabalho desses homens que se empenharam com muito amor, com muita dedicação, debaixo de muito sacrifício, porque eram outros tempos, as dificuldades até acho que eram muito maiores do que agora, mas a gente louva a Deus, porque através desses homens, pastor Walter, Benito Calixto, pastor Aparecido e pastor João Pires, esses homens foram referências para cada um de nós. E se estamos aqui, porque um dia a gente olhou para eles, né? A gente se viu neles. A gente, quando, às vezes, pelo menos eu sou assim, né? Quando às vezes a gente passa por uma dificuldade ministerial, uma dificuldade, algum problema, uma crise, a gente sempre olha para um ponto de referência. E eu sempre olho para esses homens, né? Sempre olho para esses homens. Esses homens trabalharam muito. E hoje somos frutos desse trabalho, dessa dedicação desses homens. Então, eu louvo a Deus, eu sou grato a Deus por fazer parte desta obra e por ter essas referências, esses homens como exemplo de homens de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe, pastor, em nome de Jesus. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento precioso, por essa palavra, por esse momento de comunhão, em nome de Jesus. Oremos. Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, somos gratos por tudo que o Senhor tem nos feito conhecer essa noite, Pai. Obrigado, meu Deus, pela vida do nosso pastor superintendente, pastor Joel, sua esposa. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos colocou aqui para dar continuidade nesta obra, Pai. A obra é tua. E reconhecemos isso, meu Deus, que é o Senhor quem faz. O Senhor é o querer, o Senhor é o efetuar. O Senhor quis, o Senhor fez. Por isso, Pai querido, muito obrigado por esse momento precioso, por cada vida que aqui está, por cada pastor que aqui está, Pai, pelo ministério de louvor que nos trouxe, nos elevou a Ti esta noite, Pai. Pai, agora nos leva em paz e em segurança, dando uma noite abençoada, Senhor, que o amanhã seja na Tua presença, assim nós pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus.